Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso NPWcast, mais uma vez no ar, com muitas novidades. E com certeza a agenda de hoje foi uma pessoa muito especial, que tem muita experiência no mercado e com certeza vai contribuir muito com alguns temas super interessantes que nós preparamos para vocês, tá bom? Bom, o nome dele é Mauro. Ele tem uma experiência incrível no mercado, porque ele passou por grandes consultorias. Ele trabalhou por 10 anos como vice-presidente sênior de tecnologia na Reed Exhibitions. Esteve na frente de várias operações globais na área de tecnologia. Teve um papel fundamental no desenvolvimento e aprimoramento de grandes equipes. Teve um ambiente também muito direcionado e focado, obviamente, para o sucesso, evolução, resultado de todos os processos aí que as empresas precisam. Liderou grandes projetos, fez grandes migrações, implantação, trabalhou com ferramentas globais para ERP, CRM, marketing, mobile, cloud, digital. Então, vocês imaginem o que ele vai trazer para a gente aqui de novidades e algo que nós não sabemos. Trabalhou também, teve uma participação grande na Reed Global, né? Trabalhou por mais de 15 anos em grandes empresas na área de tecnologia, como Oracle, IBM. Então, ele tem uma experiência incrível e comprovada em vendas, em gerenciamento de projetos, integração de sistemas, toda a parte do digital, a parte de desenvolvimento de aplicativos. Então, assim, com certeza, muitas informações relevantes aqui para a gente trocar e aprender com o Mauro, que eu posso dizer, né, gente? Ele é um especialista nesse assunto. Então, tenho o prazer de receber o Mauro. Seja muito bem-vindo, Mauro. Espero que a gente consiga trocar bastante aqui e para que o público também aprenda bastante aí com a sua experiência. Legal. Bom dia a todos. Obrigado, Karina, pela introdução. Vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês e compartilhar um pouco do conhecimento, das experiências e, obviamente, contribuir aí para a comunidade de tecnologia e de negócios. Com certeza, Mauro. E um assunto importante para compartilhar com vocês, o Mauro tem uma trajetória acadêmica. Então, além de tudo que eu passei para vocês, ele ainda tem uma experiência acadêmica muito direcionada. Então, assim, ele está imerso no mercado. Do mesmo jeito que ele tem a experiência no mundo corporativo, ele também atua lá na ponta com as pessoas que estão em formação para entrar no mercado na área de tecnologia. Então, nós preparamos alguns temas aqui para vocês e com certeza a gente vai trazer bastante conteúdo relevante aí para vocês que nos escutam. Falando um pouquinho de pandemia, é um assunto chato, né? Porque nos últimos 2 anos só falávamos em pandemia. Mas é importante nós trazermos essa realidade para o que nós vivenciamos hoje, justamente para que o Mauro traga para a gente o quanto nós tivemos um crescimento, diria que exponencial na área de tecnologia, pela necessidade de adaptações ao novo modelo de trabalho. E também falar um pouquinho o quanto as empresas estavam preparadas e foram impactadas com essa mudança no modelo de trabalho. Compartilha com a gente um pouquinho, Mauro. Nos últimos 2 anos, nós tínhamos um cenário onde muitas empresas, ou diria a maioria, um time fixo, num ambiente físico, todos trabalhando juntos, tomando café, almoçando, a estrutura preparada para esse modelo. E com a mudança, rapidamente, que nós tivemos que nos adaptar, como é que ficou principalmente a área de tecnologia, o que a gente precisou mudar, inovar para se manter no mercado? Não, legal. Acho que esse tema é super abrangente, né? E com certeza afetou a todos em diferentes patamares e níveis, né? Mas trazendo um pouquinho da nossa experiência em como que a gente, obviamente, se adaptou, assim como todas as outras pessoas e empresas. Acho que o primeiro baque foi que, de repente, estávamos todos trabalhando nesse modelo que você falou, presencial, tomando café, almoçando, fazendo as reuniões e numa sexta-feira, a empresa falou, olha, a partir de segunda-feira tem um lockdown em que ninguém vai poder sair e todo mundo precisa começar a trabalhar da sua casa. Né? Então, assim, as pessoas precisavam adequar os seus espaços físicos em suas casas, seja ali num quarto, numa sala, numa varanda, compartilhando espaço com o restante da família, e a empresa, né, pelo lado corporativo, precisava adaptar os seus processos e as suas ferramentas para que as pessoas também pudessem
trabalhar de forma remota. Com a perspectiva de tecnologia, a grande pergunta era, as ferramentas que a gente tem hoje em dia, elas suportam esse processo? Né? Porque a gente não tinha essa experiência. A gente tinha, às vezes, algumas reuniões que a gente fazia com os times globais ou com os times regionais, mas sempre eram, assim, 2, 3, 5 pessoas que estavam fora, o resto estava trabalhando no escritório. A gente nunca teve um momento em que 100% das pessoas estavam trabalhando de forma remota, né? Então, acho que esse foi o grande primeiro teste, né? Será que a nossa infraestrutura e a nossa plataforma sistêmica e de ferramentas, ela suporta esse contingente todo trabalhando de forma remota? Então, nessa hora foi aquela busca pelas parcerias corretas, né, pelas ferramentas corretas, para também buscar esse suporte de fora. Então, a gente viu aí na época, principalmente no início, né, o boom que tiveram algumas empresas como a Zoom, como a Microsoft, empresas que já trabalhavam nessa questão de conexão remota e mobilidade das pessoas. A gente viu um crescimento vertiginoso dessas empresas e, felizmente, aí falando se tem algum lado bom, né, que a gente pode trazer dessa experiência com a pandemia, foi que essas ferramentas se mostraram realmente resilientes nesse processo das pessoas trabalhando de forma remota. E aí vem o lado humano, né? Ou seja, tirando a parte de ferramenta, tirando a parte de conectividade que foi afetado, porque a gente está falando das ferramentas de conexão, a gente precisava também falar da infraestrutura que essas pessoas tinham na casa delas, que não era só o espaço físico, era também a conexão de internet, era a questão de eu vou perder ali a gestão do meu time, eu não vou conseguir controlar o que as pessoas estão fazendo, né? Então, tinha o lado do líder e tinha o lado do liderado, né? Porque a gente sabe, existem diversos modelos de gestão, diversos modelos de liderança, e tem pessoas que se sentem mais confortáveis observando o time trabalhar. Não estou dizendo que é aquele chefe ou aquele líder que quer ter certeza que a pessoa está trabalhando, que ela não está navegando. Acho que os tempos mudaram bastante, ainda existe um pouco desse estilo de liderança, mas já é muito menor do que havia no passado, né? Mas mesmo assim existem aquelas pessoas que gostam de observar, que gostam de estar juntos com o time para tomar as decisões. E já um outro estilo de liderança que já imaginava um cenário, obviamente não com toda a parte negativa da pandemia, mas havia um tipo de liderança que já imaginava uma possibilidade de se trabalhar de forma remota, ou então de forma híbrida, que ele não precisasse se deslocar para o escritório todos os dias, porque ele fala, principalmente em tecnologia, eu trabalho por projetos, eu não preciso estar no escritório todo dia, porque eu não entrego o projeto todo dia. Meus projetos têm os milestones, né? Têm os ritos de entrega. Então, se de repente eu estiver no escritório nesse momento da entrega, ou se eu for treinar um usuário que eu posso estar do lado dele, esses são os dias e os marcos que me levam até o escritório. No restante do tempo, não existe essa necessidade. Então, aí para desenvolvedores, para consultores, para especialistas em determinados sistemas, para o pessoal de infraestrutura que hoje consegue monitorar tudo através de ferramentas remotas, eu acho que esse foi um grande ganho e que a pandemia ajudou a comprovar que as pessoas não precisam gastar tanto tempo assim no deslocamento e que elas podem trabalhar em empresas globais, até mesmo prestando serviço fora das suas bases territoriais, sem necessariamente estar fisicamente no escritório. Então, foi um pouco disso que a gente experimentou, né? E aí, esse lado pessoal, eu acho que foi o lado mais complicado, né, das pessoas, porque nem todo mundo tinha essa infraestrutura, nem todo mundo tinha esse espaço físico para trabalhar em casa. E, por outro lado, as empresas também não tinham as políticas já escritas e desenhadas para saber como fica a questão do benefício, como fica a questão dessa pessoa trabalhar em casa, tenho que trocar alguma coisa no contrato, tenho que fazer algum tipo de adequação. Então, acho que foi um liquidificador ali de emoções e de mudanças naquele momento. Sim. E aí, dia após dia, mês após mês, a gente foi experimentando essas novas coisas, foi criando essas novas políticas e as pessoas foram aprendendo a trabalhar dessa forma. Não, muito bom. E eu vejo também, Mauro, que até um pouco antes da pandemia, muitas empresas estavam estruturadas pensando na área de tecnologia num trabalho remoto. Uhum. Né? Então, assim, já tinha uma estrutura que o time já trabalhava remoto, então a empresa andava sem a necessidade do contato físico ali. Sim. E com a pandemia, muitas empresas não tinham esse preparo. Então, precisaram virar a chave muito rápido para preparar esse ambiente. E pegando uma terceira etapa, que é o momento que nós vivenciamos hoje, eu não sei o que você
acredita e acha sobre isso, mas eu vejo também que muitas empresas não adotaram 100% o trabalho presencial. Muitas empresas, hoje em dia, ainda continuam no híbrido, outras 100% no remoto, e outras, assim, não consegui me adaptar com esse modelo, eu tenho a necessidade da equipe física e a estrutura aqui no dia a dia. E isso você enxerga que prejudica, de alguma forma, a operação, a interação, o engajamento com as pessoas? O que você acredita que seria um modelo ideal, pensando em tendência de mercado, né? Os próximos anos, isso se mantém ou vai ter mais alguma mudança? Eu acredito que isso se mantém, Karina. Eu acho que, sem dúvida, é uma tendência que veio para ficar, mas eu concordo contigo. Tem empresas que não se adequaram, que não gostam muito desse estilo ou desse tipo de flexibilidade, mas aí também eu não posso generalizar necessariamente os porquês disso, né? A gente sabe, obviamente, tem negócios que não tem como. Por exemplo, uma indústria ou uma empresa de varejo, às vezes é complicado porque eu preciso estar lá na ponta, próximo do meu cliente, que eu preciso de alguém para atender, eu preciso ter um técnico ou um engenheiro numa máquina, ou na construção civil, por exemplo, não tem como eu fazer muitos trabalhos remotos, eu preciso estar presencialmente. E a segunda coisa foi o que eu falei, né? Lá atrás não existia realmente, a maioria das empresas não tinha uma política específica para home office, elas costumavam trabalhar na base da exceção. Eu tenho um talento, uma pessoa que precisa agora trabalhar remoto por algum motivo, seja de saúde ou por mudança de localidade, alguma coisa assim, mas ela quer continuar contando com aquele profissional, com aquele talento, a empresa abria uma exceção e desenhava uma política específica para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoa. A partir do momento da pandemia, as empresas perceberam que não poderia mais ser assim, que ela precisava ter uma política que abraçasse toda a organização, né? Independente da função, desde a base da pirâmide até o topo ali da liderança, todos deveriam ter o direito e deveriam ser elegíveis ao trabalho remoto. E aí veio o formato híbrido. Tá bom, então eu não posso nem 100% remoto e eu não posso nem 100% presencial. Então vamos achar um meio termo nisso. E aí acharam um formato híbrido. O formato híbrido, eu acho que ele ainda precisa ter uma certa flexibilização. O que eu percebo nas empresas é que muitas adotaram o formato híbrido, mas elas exigem ainda que o funcionário vá 1, 2 ou 3 vezes na semana em dias marcados. Então, assim, eu não sei se isso também funciona. Para mim, o formato híbrido ele deveria ser flexível o suficiente para que o funcionário pudesse escolher, junto com a sua equipe ou junto com a sua liderança, em quais dias ele iria até o trabalho presencial, que fosse, como eu dei o exemplo lá do projeto, né? Num momento de entrega de alguma fase do projeto, ou no momento de implementação, né? De um sistema, na virada de chave ali do Go Live. Eu acho que existem momentos em que eu poderia falar, olha, aqui a gente precisa realmente ter a presença física, porque se eu começo a estabelecer segunda, quarta, sexta, todo mundo tem que estar no escritório, as pessoas naturalmente, no médio e longo prazo, vão se sentir desconfortáveis em não estar em 2 ou 3 dias, porque aí a gente começa a encontrar movimentos de pessoas que falam, já que eu tenho que vir 3 vezes por semana, eu vou começar a vir 5 vezes por semana. Então, as pessoas que estão em casa e percebem que tem mais gente indo ao escritório todos os dias, elas passam também para aquele momento e falam, acho que é melhor eu ir todo dia também, porque pode acontecer alguma coisa naquele dia que eu não estou, sabe? Aquela questão psicológica que fica na cabeça das pessoas. Então, assim, o formato híbrido, eu acho que ele precisa ainda ser melhor desenhado, ele precisa ser melhor definido, obviamente respeitando aí as características de cada negócio, mas realmente é uma coisa que veio para ficar, ele só precisa ser definido de uma forma que consiga atender todos os interesses das pessoas, porque o híbrido, a gente precisa entender que ele vai abraçar os 3 formatos que a gente falou, o 100% remoto, o meio a meio, meio remoto, meio presencial e o 100% presencial. Esse é o formato híbrido. Ou seja, as pessoas escolhem, né? Se elas querem trabalhar remotamente, ou se elas querem trabalhar presencialmente, ou se elas querem mesclar as duas coisas. Esse realmente, para mim, é o modelo ideal do formato híbrido. E tendência de mercado também, né, Mauro? Totalmente. Porque você vê hoje quantas empresas que tinham estruturas enormes, né? Prédios, lajes únicas e enorme, e hoje não tem mais, devolveram. Eu conheço empresas que eles mudaram o conceito e falaram assim, eu vou criar um espaço de lazer, um espaço de convivência, que é um espaço para que as pessoas possam fazer as reuniões ali, tomar um café e fazer os encontros para fazer algum ajuste, né, de alguma questão relacionada a trabalho. Então, em resumo, tudo que você falou foi muito
saudável, porque realmente eu também acredito nessa tendência, o híbrido veio para ficar, só que as empresas precisam estar estruturadas para que cada vez mais ajuste a operação e potencialize a tecnologia na estrutura para que a Sim. operação rode de forma ok, né? Para que a coisa porque funcione. desculpa te interromper, Karina, mas é só para complementar o meu raciocínio do porquê que eu acho que o formato híbrido ainda precisa passar por certas adequações, porque você falou um fator fundamental, que é o espaço físico disponível para as pessoas. Se a empresa, ela, por exemplo, ocupa 5 andares ou ela ocupa uma laje de 1.000 metros quadrados e uma torre empresarial, e de repente ela fala, as pessoas estão trabalhando de forma híbrida, eu vou devolver metade do meu escritório, eu vou ficar com 500 metros quadrados, significa que cabem 500 metros quadrados de pessoa e não mais 1.000. Exato. Se ela exige que, por exemplo, na quarta-feira todos estejam presentes no escritório, esses 500 metros não são suficientes para atender a demanda de todas essas pessoas. Então, é isso que elas precisam entender. Para reduzir esse meu custo com o real estate, para reduzir esse meu custo com toda a parte de facilities e utilities do meu escritório, eu preciso também fazer esse revezamento escala, e né? permitir fazer essa escala, porque senão meu escritório vai ficar pequeno, aí eu vou precisar aumentar novamente, né? E aí eu fico nessa sanfona aqui eternamente sem achar o modelo ideal de operação. E aí deixa de fazer sentido a proposta do híbrido. Com certeza, porque aí falar, aí tá todo mundo lá e ninguém nem tem lugar para sentar, as salas de reunião estão todas lotadas e o pessoal tá pendurado, sentado em qualquer lugar para fazer reunião, eu prefiro fazer isso Aí na não minha faz casa. sentido, Não né? faz sentido nenhum. Com certeza. Então é um ponto importante aí que você tocou, porque precisa desse cuidado e esse preparo para que vire essa chave, né? Exato. E nós falamos de muitas coisas bem relevantes, importantes, e um ponto também que quero ouvir um pouco do que você vivenciou e enxerga hoje no mercado. Nós tivemos uma alta no mercado, muitas demandas, muitos profissionais e um ponto de preocupação. Nós avaliamos um estudo recentemente, tem uma estatística que o número de profissionais, ou seja, o turnover nas empresas nesses últimos 3 anos cresceu demais. Sim. E o que esse estudo trouxe para a gente? O quanto a saúde mental, obviamente, das pessoas ficaram prejudicadas por todo esse movimento que nós passamos, mas um ponto preocupante a parte do soft skill muito bem desenvolvida, então as pessoas tecnicamente muito boas, se aprimorando com certificações e conseguindo entregar muito bem, mas falhando ou com muita deficiência, eu diria, na parte comportamental. Sim. Então, muitas vezes o profissional entrega muito bem, mas falta habilidade para trabalhar em grupo, liderar uma equipe, ter uma comunicação assertiva, direcionada, objetiva, ter uma escuta ativa, porque a gente precisa, né, escutar bastante para entender o que o outro quer passar aqui de mensagem. E você enxerga essa discrepância nesses últimos anos de profissionais tecnicamente muito bons, mas essa parte falhando e precisa ser desenvolvida melhor? E por isso o turnover alto nas empresas? Como é que você vê tudo isso? Sim. Eu vejo bastante esse tipo de situação. Acho que a gente nunca teve tantos casos de burnouts assim como a gente anda observando agora nos últimos anos, né? As pessoas realmente elas surtam, elas têm problemas que a gente precisa realmente ter um período aí de afastamento para que a pessoa se recupere, vai fazer terapia, vai fazer uma mentoria, um coaching, alguma coisa assim. Claro, eu acho que todos esses trabalhos são extremamente relevantes e importantes, mas a gente nunca viu em tanto volume como a gente vê agora nos últimos tempos, né? Claro, acho que a pandemia teve uma colaboração forte por conta disso, né? Porque ela mexeu tanto no lado pessoal quanto no lado profissional das pessoas, né? Era um momento de muita digamos assim, informação negativa, informação triste, complicada que a gente observava e, ao mesmo tempo, uma pressão do negócio para que o negócio não parasse, para que corporativamente a empresa continuasse gerando receita de alguma forma. E aí, principalmente, as empresas de tecnologia, elas tiveram um período de aceleração do business muito forte nesse momento de pandemia, né? Porque todas as soluções precisavam ser desenvolvidas a toque de caixa, tudo precisava ficar pronto muito rápido, porque a gente não sabia, a gente não existia um horizonte na nossa frente de 1 ano, 2 anos ou 3 anos de quando aquilo ia terminar. Então, as empresas estavam encontrando formas de adaptar os produtos e os serviços dela para aquele formato de pandemia, né? Então, assim, às vezes a gente houve uma desaceleração no começo, porque as empresas falaram, não, vamos esperar, ver o que vai dar.
desse negócio de lockdown, quando que a gente vai ter uma vacina, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, quando a gente percebeu que aquilo não era uma coisa de curto prazo, a gente falou, a gente precisa retomar a nossa visão estratégica para o negócio e, em muitos negócios, mudar, inclusive, o nosso direcionamento estratégico. Então, a gente vai precisar mudar toda a nossa linha de produtos, a gente vai precisar mudar toda a nossa oferta de serviços e adequar. Só que se a sua empresa ela é baseada em soluções de tecnologia, toda essa solução de tecnologia precisa ser alterada para atender esse novo planejamento estratégico. Porque o business desenha, né? A área de marketing, a área comercial desenha as ofertas e em algum momento eu preciso desenvolver para que aquilo esteja pronto e gerando engajamento e uma jornada interessante para os meus clientes. Então, quem conseguiu dar essa resposta de forma mais rápida para o mercado e adequar os seus produtos e serviços para o mercado foram aquelas empresas que saíram na frente. Só que isso gerou um estresse absurdo nas pessoas, principalmente ali no meio e na base da pirâmide, onde a gente tinha ali os desenvolvedores, os analistas, o pessoal de infraestrutura, né, colocando mais e mais produtos à disposição, plataformas de digital, porque em algum momento eu precisava atropelar aquele meu roadmap que estava planejado ali para 1, 2 anos, eu tive que encurtar ele ali para 3, 4, 5 meses. Então, imagina, por mais gente que eu colocasse, eu precisava respeitar uma série de fases para que aquele produto pudesse estar maduro o suficiente para entrar em produção. Então, eu acho que esse círculo que a gente montou, né, esse ciclo de desenvolvimento encurtado que foi montado durante os momentos de pandemia, que atrapalhou muito o desenvolvimento dos soft skills, principalmente das pessoas que estavam ali buscando um crescimento de carreira, porque elas não tiveram a oportunidade de liderar um time em um projeto do começo ao fim, elas não tiveram a oportunidade de, por exemplo, participar de processos completos de definição, estruturação e arquitetura de um projeto, independente da plataforma. A coisa foi muito acelerada, né? E a gente sabe, por mais certificações, por mais conhecimento técnico que a pessoa ela tenha, os soft skills, ela vai desenvolver muito de acordo com o ambiente que ela está vivendo ali. Se o ambiente ele é conturbado, né? Se o ambiente está no meio de uma pandemia, esse soft skill vai ter que ser desenvolvido no meio ali de uma situação mais complicada. Então, acho que é por isso que a gente teve tantos casos aí de burnout, de surto, que as pessoas não estavam conseguindo gerenciar, né, individualmente essa situação e não estavam dando o tempo suficiente para se formar ou para conquistar e desenvolver esses soft skills. Nós vimos muitos casos mesmo no mercado, o turnover subindo muito e as empresas com dificuldade em manter o time e a troca constante. Sim. Até treinar uma outra pessoa, a pessoa entender do negócio, perdeu-se muito tempo. E você trouxe vou pegar um gancho aí que você comentou das empresas que saíram na frente, aquelas que buscaram as melhores soluções de tecnologia num prazo rápido, diante desse cenário. Sim. E, diante desse caso, como que fica a parte de segurança de dados, né, Mauro? Porque eu imagino, assim, as empresas crescem, precisa aumentar também a segurança de dados, temos mais invasões. Como que foi esse preparo, essa preocupação de forma exponencial para organizar num prazo curto? Porque foi proporcional. Sim. Cresce um ponto e esse ponto também cresce, né? Sim, eu acho que a parte de segurança, bom, a gente vê hoje a quantidade de fraudes, golpes, tentativa de invasão, hoje está muito mais próximo de todo mundo, né? Antes todo mundo achava, não, isso é um problema de tecnologia, isso é com o pessoal ali da área de redes ou do pessoal do sistema. Não, hoje está na nossa agenda do dia a dia, está no nosso celular, está no nosso laptop, está no caixa eletrônico do banco, qualquer lugar onde você vai, você precisa estar protegendo principalmente primeiro o seu ativo, né, o seu dado ali pessoal, o seu dado financeiro, os dados da sua conta, do seu cartão. E o que eu costumo falar para as pessoas é que você precisa transportar essa preocupação que você tem com as suas coisas, com os seus dados, também para o lado corporativo, também com os dados da empresa. Não adianta nada você proteger ali teu cartão de crédito, colocar lá uma senha de 7, 8 algarismos no teu celular, e aí você chegar na tua empresa, pegar uma planilha com 500 nomes de todos os seus clientes e passar por e-mail num Excel aberto para o teu fornecedor de RSVP, por exemplo. Então você fala, olha, eu estou cumprindo muito bem aqui comigo, mas eu não estou protegendo os dados da empresa. Então acho que a primeira coisa é cuidar da prontidão operacional e da cultura da empresa em relação à segurança da informação. Então, primeiro você medir como é que eu meço essa prontidão, como é que eu sei se a minha empresa ela está muito longe de estar preparada para questões de segurança ou se ela está próxima, se ela já tem uma cultura. É fazendo testes, é provando
as atitudes das pessoas em ataques suspeitos. Então, você faz lá, por exemplo, um exercício de phishing, que é a tentativa de pescar os seus dados através de um link malicioso ou de um arquivo malicioso em um e-mail. Então, a área de TI pode montar um e-mail super atrativo para as pessoas, né? Hoje o brasileiro, a gente sabe, adora iPhone, adora coisas ali da marca da maçã, né? Aí você vai lá, manda um e-mail falando, olha, agora a Reed fez uma parceria aqui com a empresa e a gente conseguiu 60% de desconto. Clique no link abaixo para obter o desconto. Só que a pessoa, ela olha essa mensagem, mas ela não vai ver muitas vezes ela não vê lá o remetente, né? Quem mandou, tal. Ela fala, nossa, mas está no e-mail da empresa, tal. Aí ele pergunta para a pessoa do lado, você também recebeu? Ah, recebi. Ah, ele vai lá e clica. Naquele momento que ele clica, ele não sabe, mas ele está abrindo uma porta, né? Para que entra ali um ransomware ou entra um software intruso na rede, que ele pode até ficar na rede hospedado por um certo tempo sem fazer nada, e ele é programado para daqui uma semana, 2 ou daqui um mês começar a agir. E ele pode agir de diversas maneiras, enviando arquivos, reduzindo o acesso à rede e até mesmo apagando todos os arquivos, que a gente viu que fazendo um sequestro de dados, né, que a gente viu que são as principais ocorrências que a gente tem hoje em dia, até em empresas bastante famosas, laboratórios, hospitais, que eram até instituições que a gente não imaginava que alguém iria querer roubar os dados, mas a gente vê que um laboratório, por exemplo, de análises clínicas ficar uma semana sem poder ter acesso ao resultado dos seus pacientes, o tamanho do problema que isso pode gerar em todas as instâncias, né? A questão do risco de imagem, a questão do paciente que precisa do resultado, a rede de médicos e toda a continuidade do negócio, porque as pessoas começam a desacreditar na reputação daquela empresa. Então, acho que o mais importante na questão da segurança é você medir essa prontidão operacional, quanto que as pessoas elas estão preocupadas em cuidar dos ativos de dados da empresa, para aí você, como líder, seja de tecnologia ou de segurança da informação nas empresas, começar a desenhar uma estratégia de segurança. E essa estratégia ela pode ser mais tecnológica ou ela pode ser mais comportamental. Tecnológica no sentido de você todos os dias medir a vulnerabilidade dos teus sistemas, da tua rede, se você tem ferramentas de antivírus, de firewall, ou seja, a quantidade de muros e cercas elétricas bloqueios que você vai criar antes de chegar, o famoso proteger o teu castelo ali, né? Como você vai proteger o teu castelo? Quanto vale esse teu castelo? Quanto mais ele vale na percepção do negócio, quanto mais o negócio está disposto a investir, mais níveis de proteção e mais dificuldade você coloca. É igual o ladrão de carro que está na rua. Você tem 2 carros do mesmo modelo. Um lá tem um alarminho com a luzinha piscando, o cara vê que o vidro é escuro, ele bate no vidro, vê que o vidro talvez seja blindado. Ele vai do outro lado da rua, tem um carro com a janela semi-aberta. Ele consegue enxergar tudo que tem lá dentro. Ele vê que o alarme não está acionado. Qual carro que ele vai roubar primeiro? Sim. Então a gente tem que ter essa mesma percepção lá dentro, né? Então, se eu faço um seguro para o meu carro, se eu tenho um seguro de saúde, se eu tenho um seguro de vida, a empresa ela precisa se preocupar da mesma forma em ter esses seguros de acordo com o nível de proteção que ela quer estabelecer para dentro do negócio. Muito importante. E você tocou num ponto, nós tivemos recentemente uma operação de um grande laboratório que foi invadido também e bloqueou a liberação de muitos laudos. Então, eu fiquei pensando aqui quando você comentou isso agora, o quanto a tecnologia, neste caso, impactou na saúde. Porque se é uma pessoa que precisa desse laudo para fazer uma cirurgia, o laboratório não tinha condições de liberar isso para o paciente. Exato. Então, a área de tecnologia está numa ponta e a área da saúde na outra e a vida de um paciente. Então, o quanto a tecnologia também, hoje, ela faz parte do nosso dia a dia e o quanto ela impacta de forma significativa, independente do mercado, né? Vou dar um exemplo. Se você vai no supermercado fazer uma compra, está sem operação, como é que a gente paga? Pois é, hoje em dia não faz nada sem sistema, né? Como é que você paga? Se você pega uma Cielo, por exemplo, a operação teve algum problema e interrompeu por alguns minutos. Imagine quantos milhões são deixados de faturar. E, Karina, e pensando nesse caso do laboratório e dos resultados, a solução poderia ser uma solução extremamente barata e simples. Por exemplo, claro, para retomar todos os dados, talvez eu precisasse de um tempo maior, mas, por exemplo, para recuperar os dados dos exames, se eu tivesse um backup que eu fizesse ali diariamente ou de tempos em tempos, eu poderia restaurar essa informação para depois entender o que ia acontecer, isolar aquela minha rede, criar todo um perímetro novo, uma proteção nova, mas imediatamente recuperar esses dados e depois trabalhar em todos os meus novos critérios de medição, monitoramento e controle.
Mas o que parece é que não havia esse tipo de procedimento. Essa rotina de Ou não backup. havia uma rotina dentro de uma periodicidade aceitável para o tipo de negócio, que deveria ser lá, ser diário, 2 vezes por dia, 1 vez por semana, tal. Então, sem querer entrar muito no detalhe do que aconteceu, mas às vezes são soluções baratas que você fala, se eu tivesse isso, não teria acontecido, né? Então, voltando ao exemplo do seguro do carro, você não espera fazer o seguro do carro depois que seu carro é roubado, né? Você Sim, espera sim. fazer esse seguro antes para que você não precise utilizar. Mas se caso acontecer, né? Infelizmente aconteceu um caso de roubo, furto, você está tranquilo porque o seu carro tá segurado e dependendo da seguradora você vai recuperar ou o dinheiro ou o carro ali em 2, 3, 4 dias, uma semana, etc. A mesma coisa para os negócios, né? Se eu tiver aí o meu backup, se eu tiver uma forma de isolar esse problema e começar a minha operação de novo, mas com todos os dados recuperados, isso é melhor, porque o que acontece hoje em dia é que muitas das empresas acabam pagando o resgate desse sequestro, desse ransomware que as empresas colocam. Mas pagar o resgate não significa que você está livre de um novo ataque, porque você não sabe que se aqueles dados que foram devolvidos, eles continuam contaminados ou não. Sim. Né? Imagina o cara falar, beleza, você pagou aqui R$1 milhão, que foi o resgate que eu solicitei, tá aqui os seus dados novamente. Tá, mas e aqueles arquivos que estão ali? Será que eles não estão contaminados para daqui 3 meses ou para daqui 1 ano não acontecer o mesmo problema? Você ficaria tranquila em trabalhar com aqueles dados que foram resgatados através de um processo de sequestro de dados? Eu realmente não sei, é uma dúvida grande. Muito preocupante. Precisa mudar a rotina, precisa ter planos de contingência melhores, Sim, né? sim. Algo bem planejado, porque é um risco que todas as empresas correm e é algo que a gente precisa ter isso na rotina, né? Não, exatamente. E o que as empresas, às vezes, elas não pensam, né? Porque a gente sempre fala que a primeira responsabilidade é da tecnologia em tentar recuperar, em tentar entender o que aconteceu. Mas existe também uma preocupação do negócio para saber como eu comunico os meus clientes, fornecedores e parceiros sobre o que aconteceu. Então, esse é o que a gente chama de um plano de continuidade de negócio, porque eu não vou parar o meu negócio porque aconteceu isso. As pessoas estão lá, que nem você deu o exemplo do supermercado, né? Eu vou abrir a porta do supermercado ou vou manter a porta do supermercado travada? Se eu vou manter travada, por quanto tempo? Eu vou colocar o quê? Um microfone, um megafone lá fora para avisar as pessoas do que aconteceu, ou eu vou na imprensa? Eu vou em um canal da internet, em um portal de grande circulação, ou eu vou num canal de comunicação, rádio e televisão? Então, isso também precisa estar estabelecido, esse plano de comunicação. Então, isso também é um trabalho que é feito, aí sim, a 4 mãos, não somente pela tecnologia, mas pela área de negócio. E o dono desse plano de continuidade de negócio nunca pode ser a área de tecnologia. O dono precisa ser o negócio, porque ele precisa dar tranquilidade para a área de tecnologia trabalhar enquanto ele está comunicando e ele está deixando confortável as pessoas para avisar o que está acontecendo. E ele vai soltando boletins, fala, olha, a gente conseguiu recuperar a parte dos arquivos, olha, daqui 1 hora, 2 horas o sistema vai estar restabelecido. Ah, não, a situação é mais grave, a gente precisa de mais 2 dias, de mais 1 semana. Imagina se a área de TI ela precisar fazer tudo isso e, além disso, comunicar. Não é o certo, né? Então, eu preciso blindar, de certa forma, essa minha área de negócio de tecnologia que está cuidando aqui do problema, e eu preciso ter uma área de negócio que seja a área de comunicações, ou área financeira, ou comercial, ou marketing, ou RH, para comunicar a minha comunidade de todo mundo que está, todos os stakeholders que estão envolvidos com o meu negócio, sobre o que aconteceu e o que a empresa está fazendo para restabelecer plenamente os negócios. Até porque a área de tecnologia precisa dar foco para solucionar o problema. Exato, eu não posso ficar preocupado, preciso comunicar a tal pessoa, preciso comunicar o meu parceiro de negócio interno. Sim. E a empresa precisa comunicar os meus parceiros externos, clientes, fornecedores e prestadores de serviço. Sim, sim, sim. Muito bom, gente. Cada vez que eu sento com o Mauro, eu aprendo tanto que vocês nem imaginam, porque a gente acha que sabe bastante coisa, mas quando a gente senta com uma pessoa que tem tanto para contribuir, é muito prazeroso e a troca fica muito saudável. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que todos vocês aprenderam bastante e falariam assim, eu queria um pouco mais dessa informação, mas precisamos finalizar aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo, todo o conteúdo que você trouxe agregou muito para a gente. Tenho certeza que marcaremos outras vezes e deixo aí o meu muito obrigada, Mauro, pela sua presença aqui conosco. Imagina, muito obrigado também você, Karina, agradeço a você, a NPW, sempre pela parceria, pelo reconhecimento e estarei disponível aí para próximas oportunidades e para quem queira discutir mais sobre os assuntos, fica aí o canal aberto para
qualquer bate-papo, para qualquer conversa ou discussão a respeito desses assuntos ou de demais assuntos relacionados à tecnologia e negócios. Ótimo, porque você é mestre nesse tema, né? Exatamente. Vamos lá. Fica o convite para todos vocês. Acionem o Mauro, ele pode contribuir bastante. Gente, muito obrigada a todos vocês, um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo evento.